Muito boa noite. Todas as organizações de soberania ou órgãos de soberania melhor da Guiné-Bissau receberam hoje a proposta da Declaração de Canchongo. Trata-se do Supremo Tribunal de Justiça, Governo da Guiné-Bissau, Assembleia Nacional Popular e a Presidência da República. A Declaração de Canchongo aponta as melhorias de condições de vida das mulheres e a igualdade do género na Guiné-Bissau. A cidade de Bissau parou hoje para assistir à cerimônia da entrega formal de proposta de declaração de Canchongo aos órgãos de soberania da Guiné-Bissau. Tratam-se do Supremo Tribunal de Justiça, o Governo, o Presidente do Parlamento e o Presidente da República. Todos juntos receberam a declaração de Canchongo, que põe em evidência o homem e a mulher ao mesmo nível. A outra luta das mulheres é contra a violência doméstica, uma ação punível, segundo o Presidente da República. Só como a lama dos guineenses, em especial da mulher guineense, conseguiremos alterar esta situação que nos tira o sono todos os dias. Minhas senhoras e meus senhores, a mulher, sendo uma amiga, uma companheira, uma confidente, a nossa mãe, a mãe dos nossos filhos, deve merecer todo o nosso respeito, a nossa estima e consideração. Por isso, na data da comemoração do Dia da Mulher Guineense, anunciei o suplemento do Boletim Oficial número 6 de 2014, em que passa a ser crime a violência doméstica. E quando assim for, quem a praticar deve responder perante a lei. Sei que não é fácil o consenso nesta matéria, mas lei é lei e deve ser respeitada e aplicada, e não deve ser engavetada, porque é uma ferramenta importantíssima para regular a relação entre as partes. Devemos apropriar-nos das boas práticas, até porque homem que é homem não bate em mulher. Os esforços das mulheres guineenses na luta pela construção de uma sociedade mais justa e livre foi igualmente reconhecido pela comunidade internacional. Uma tarefa que cabe tanto às mulheres quanto aos homens de Guiné-Bissau. A participação das mulheres em alguns aspectos da sociedade, sobretudo o político, ainda é desproporcionalmente limitada, conforme dados estatísticos oficiais. O que constitui um desafio para que a igualdade consagrada na lei tenha os necessários reflexos na prática. Não obstante essas dificuldades de ordem estrutural, é visível a contribuição das mulheres bissau-guineenses nas atividades econômicas, na produção de bens e serviços, nomeadamente ao nível do setor informal, nas zonas rurais e urbanas. Igualmente, procedeu-se à assinatura de declaração de Canchongo por todos os órgãos de soberania, um documento que dá valor e força à luta das mulheres para a criação de melhores condições de vida, assim como garantir igualdade entre os gêneros. As declarações entregues aos órgãos de soberania foi fruto de um trabalho desenvolvido por duas grandes organizações femininas do país, nomeadamente a PPM e a RUMPSECAU. A delegação da CDAO e o EMOA para a área da agricultura manteve um encontro com o chefe do governo. A reunião serviu para apresentar o programa do Projeto Agir para as populações da África Ocidental. O comissário para a área da agricultura da CDAO, à frente de uma delegação que integra o comissário da UMOA para o setor agrário, na companhia do ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, foi recebido em audiência pelo chefe do governo, Domingos Simões Pereira. O encontro serviu para as partes passarem em revista aspectos ligados com os futuros projetos a desenvolver no próximo tempo no domínio agrícola. Bien, nous sommes venus. Viemos efetuar uma visita de cortesia à Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, e informar-lhe que efetuamos ontem o lançamento do projeto de diálogo inclusivo do país para a Guiné-Bissau no quadro do projeto Agir. Agir é a aliança global para a construção da resiliência das populações na África Ocidental. Por a construção da resiliência da população na África do Oeste. Só para agradecer
a vinda do meu colega da CEDEAO e também agradecer ao governo das disposições que foram tomadas para facilitar a nossa estadia no país, e tomamos boa nota dos conselhos que foram dados, e vamos continuar a trabalhar de mão dada com a CEDEAO e o CILS para que o diálogo nacional no quadro da preparação dos projetos e programas que vão ser apresentados ao financiamento da União Europeia sejam projetos que vão melhorar as condições de vida das nossas populações. A nobre ideia foi saudada de viva voz pelo Ministro da Agricultura. Nesta nossa batalha de desenvolvimento do setor agrícola, esperamos que continuaremos a receber os apoios que temos vindo a receber. Esperamos que com eles conseguiremos efetivamente reduzir consideravelmente o nosso déficit alimentar, de forma a atingirmos a soberania alimentar. Esperamos efetivamente que isso aconteça nos próximos tempos. A delegação deixa o país nas primeiras horas de amanhã. Terminou na segunda-feira passada, na capital do Ghana, a reunião preparatória da mesa redonda de parceiros da Guiné-Bissau prevista para março em Bruxelas. A reunião correspondeu à expectativa do governo da Guiné-Bissau, com a adesão massiva de parceiros bilaterais e multilaterais. A chegada ao aeroporto de Accra, o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira e os membros da delegação guineense foram recebidos pelo chefe da diplomacia de então Costa do Ouro, Ana Teté, que logo no dia seguinte representou o presidente do Ghana e igualmente em exercício da CEDEAO na abertura da reunião preparatória da mesa redonda. Foi uma ocasião para o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira realçar que a realização da reunião preparatória da mesa redonda no Ghana reveste-se de grande simbolismo, porquanto se trata do país de Kwame Nkrumah, um grande visionário africano. A realização desta reunião em Ghana, solo pátrio de Kwame Nkrumah, reveste-se de um simbolismo particular para a Guiné-Bissau, por se tratar de um grande visionário de África, e contamos por isso com a sua inspiração para o sucesso dos nossos trabalhos. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer à Presidência, assim como à Comissão da CEDEAO, pela realização desta importante reunião, assim como a presença de todos os parceiros internacionais de cooperação, nomeadamente as Nações Unidas, a União Africana, a CEDEAO, a CPLP, a União Europeia, o Banco Mundial, o BAD, entre outros parceiros bilaterais aqui presentes. Neste propósito, gostaríamos de contar com as preciosas contribuições de todos os países e organizações internacionais participantes neste encontro de Accra. A realização de uma conferência de doadores para qualquer país é sempre um momento muito importante. No caso da Guiné-Bissau, ela pode ser determinante para o futuro de todo um país, de todo um povo e talvez mesmo de toda uma região. Este mecanismo de diálogo é encarado com enorme expectativa pelo Governo na sua estratégia de mobilização de recursos externos para o financiamento do processo de estabilização e do desenvolvimento. Neste propósito, solicitamos o indispensável apoio de todos os parceiros multilaterais e bilaterais para o seu sucesso. Assim, apresentamos-nos em Accra com o intuito de reforçar o processo de construção de uma parceria séria e robusta. O chefe do governo apresentou aos parceiros bilaterais e multilaterais o contexto da normalidade constitucional que se vive na Guiné-Bissau, com o pleno funcionamento dos órgãos de soberania, e referiu-se à estabilidade política e governativa, bem como à aprovação por unanimidade pela ANP de documentos orientadores da ação governativa, nomeadamente o programa do governo e o Orçamento Geral de Estado. Da nossa parte, estamos animados pelos vários desenvolvimentos mais recentes no país, tendo a destacar a aprovação do programa do Governo e o Orçamento Geral de Estado pela unanimidade dos membros do Parlamento, o início de implementação
da reforma do setor de defesa e segurança, particularmente com o apoio da CEDEAO através da ECOMIG. A absoluta adesão de todos os órgãos de soberania nacional à nova visão estratégica para o desenvolvimento do país. E a paulatina restauração da autoridade do Estado, nomeadamente pela submissão inequívoca das instâncias militares ao poder político. O país vive hoje o novo ciclo político, cuja visão estratégica coloca o enfoque no fortalecimento do Estado, normalização da vida pública, garantia da estabilidade social, reconstrução económica e combate à pobreza. A chefe da diplomacia do país anfitrião e detentor da presidência rotativa da CEDEAO, Ana Teté, felicitou o governo guineense pelos esforços em curso e advogou para a necessidade da Guiné-Bissau ser apoiada, tal como se espera dos resultados da mesa redonda. Felicitamos de facto o governo da Guiné-Bissau pelos fortes esforços feitos e que continua a fazer para acelerar o programa de reforma, incluindo o programa de emergência, de contingência e de desenvolvimento. É nesta perspectiva que realizamos esta reunião no âmbito da mobilização de apoios para assistência neste processo. Reunião preparatória da mesa redonda gerou consensos no seio dos parceiros internacionais e boas perspectivas para os resultados esperados da mesa redonda a ter lugar em Bruxelas. O primeiro-ministro destacou durante a reunião preparatória no Ghana que a realização de uma conferência internacional é sempre um momento importante. Daí que Domingos Simões Pereira considera que a mesa redonda em Bruxelas será o momento da Guiné-Bissau. A reunião preparatória da mesa redonda realizada na capital do Ghana permitiu ao primeiro-ministro Domingos Simões Pereira reforçar ainda mais a impressão positiva e até a reputação que vem sendo conquistada pela Guiné-Bissau em detrimento de imagem de golpes de Estado, instabilidade político-militar, má governação e todas as referências prejudiciais com que era identificada a escala internacional. Vive-se, pois, a era da recuperação da reputação própria da dignidade genuína da Guiné-Bissau e dos cidadãos guineenses, aqui representados ao mais alto nível do governo pelo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira. Podemos, juntos, transformar a Guiné num verdadeiro caso de sucesso combinado e partilhado com todos os amigos e parceiros. Para que isto aconteça, deverão ser criadas condições de segurança e estabilidade e de realização de importantes investimentos, tanto de natureza financeira, como no capital humano, como ainda no acompanhamento de toda a implementação do programa. Deverão ainda ser criadas condições objetivas para a atração do investimento privado, que permitirão o devido enquadramento do género e o fomento do emprego jovem, entre outros importantes programas. O chefe do governo saudou tanto as contribuições positivas quanto os esforços empreendidos pelo Grupo Regional de Contacto para a Guiné-Bissau, sobretudo no retorno à normalidade constitucional da Guiné-Bissau. Aproveitar esta ocasião para saudar os esforços e a preciosa contribuição do Grupo Regional de Contacto para a Guiné-Bissau, criado no âmbito da CEDEAO e liderado por Sua Excelência o Sr. Goodluck Jonathan, Presidente da República Federal da Nigéria, que durante a transição política prestou relevantes serviços ao processo de regresso à ordem constitucional na Guiné-Bissau. Agradecer ao Presidente John Dramani Mahama, enquanto Presidente da CEDEAO e Presidente de um país irmão e amigo, pelo seu apoio incondicional e absoluta mobilização à causa da Guiné-Bissau. Agradecer a Sra. Ana Teté e a todas as autoridades do Ghana e da CEDEAO pela sua permanente disponibilidade e o apoio. A CEDEAO felicitou os esforços por parte das autoridades guineenses depois de uma descrição de apoios cuja continuidade foi garantida para a Guiné-Bissau. Right Honorable Prime Minister. Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, a sua decisão de envolver-se pessoalmente nesta reunião preparatória suficientemente fala sobre o engajamento do governo da Guiné-Bissau para o processo de reformas que o seu país leva a cabo. Daí que aproveitamos esta oportunidade para exprimir-lhe e, através de si, ao Presidente da República, Sua Excelência, Sr. José Mário Vaz, a nossa gratidão pelos esforços que têm sido feitos pela Guiné-Bissau. É verdade que as perspectivas de desenvolvimento da Guiné-Bissau irão fundamentalmente depender não só do ambiente de estabilidade e reformas,
regionais, mas também de acrescido apoio de parceiros de desenvolvimento. A União Europeia juntou seus esforços nacionais, subregionais e internacionais para a concretização da mesa redonda e consequentes ajudas para a Guiné-Bissau. O ministro dos Negócios Estrangeiros assinou em Acre com a sua homóloga do Ghana o comunicado final da reunião preparatória da mesa redonda. Trata-se de um documento de 4 páginas com 17 pontos sobre o percurso para a realização da mesa redonda. Mário Lopes da Rosa e a sua homóloga ganesa Ana Tete assinaram o comunicado final da reunião preparatória da mesa redonda realizada em Acre. A ministra dos Negócios Estrangeiros do Ghana falou da É importante para nós termos este comunicado final assinado sobre a reunião preparatória da mesa redonda de parceiros da Guiné-Bissau, esperada para ter lugar em Bruxelas. O documento dá igualmente uma indicação sobre o percurso a seguir e o que a Guiné-Bissau identificou para os próximos tempos, bem como a forma como quer que os parceiros acompanhem este processo. É por isso que assinamos este documento como um reflexo sintetizado das nossas discussões. Algumas prioridades identificadas. As prioridades foram identificadas pelo governo da Guiné-Bissau na sua visão para o documento estratégico a 2025. Portanto, é um documento estratégico do governo da Guiné-Bissau. Neste processo, nós estamos a facilitar o que o governo e os guineenses decidiram para si próprios. Não estamos em posição de impor algo, é simplesmente para assistir. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Mário Lopes da Rosa, falou igualmente sobre o documento assinado. Um comunicado final, isto é mais em termos de registro daquilo que foi dito durante essas horas que estamos aqui reunidos em Acre. É a reunião preparatória da próxima reunião que terá lugar em Bruxelas no dia 25. Portanto, isto é mais ou menos para podermos fazer uma síntese geral daquilo que foi dito ao nível dos participantes. O comunicado final foi assinado em Acre logo depois da reunião preparatória da mesa redonda. Depois da reunião preparatória da mesa redonda, o primeiro-ministro manteve em Acre um encontro com o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros de Angola. Manuel Domingos Augusto transmitiu ao chefe do governo cumprimentos do presidente José Eduardo dos Santos e a reafirmação de solidariedade para com o povo da Guiné-Bissau. Entrevistado pela TGB. Depois da conferência sobre, a reunião preparatória da conferência de doadores para a Guiné-Bissau, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau e com a sua homóloga ganesa, o primeiro-ministro teve que um gabinete deslocado com audiências como esta concedida à República de Angola, cujo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros acaba de sair. Vamos saber junto do senhor secretário quais foram os assuntos abordados com o senhor primeiro-ministro. Nós viemos, antes de mais, a apresentar cumprimentos do Presidente da República de Angola, Sua Excelência o Engenheiro José Eduardo Santos, para Sua Excelência o Sr. Primeiro-Ministro Domingos Simões Pereira, mensagem e cumprimentos que encerram em si a reafirmação da nossa amizade e solidariedade para com o povo da Guiné-Bissau e o nosso apoio ao governo da Guiné-Bissau. Viemos também reafirmar que a nossa presença nesta reunião preparatória da Conferência de Doadores de Bruxelas é prova, se necessário ainda fosse, de que Angola está e estará sempre com o povo irmão da Guiné-Bissau. E o que é que a Guiné-Bissau pode esperar concretamente da República de Angola, não em termos da CPLP ou da União Africana, mas nas relações bilaterais? Como disse, a Guiné-Bissau pode e deve esperar tudo o que se espera de um irmão. Nós temos projetos que já estavam em curso,
e que foram infelizmente interrompidos, mas que hoje têm todo o potencial para serem retomados e serem viabilizados. Mas mais do que tudo, nós vamos fazer com a Guiné-Bissau aquilo que se inscreve na prioridade estabelecida pelo governo da Guiné-Bissau. Foi por isso muito gratificante hoje termos assistido à apresentação sintetizada daquilo que o governo da Guiné-Bissau espera levar à consideração dos doadores internacionais e dos parceiros internacionais, e certamente que Angola também estará presente na Conferência de Bruxelas, não só para participar nos programas que o governo da Guiné-Bissau entender como prioritários, mas também para mobilizar outros parceiros e outros países no sentido de convencê-los a juntarem-se nesse grande esforço de fazer a Guiné-Bissau retomar a normalidade e poder desenvolver-se com base nos imensos recursos naturais que possui. Senhor Secretário, está a referir-se ao retomar de alguns projetos que haviam sido interrompidos. Está a referir precisamente a que projetos, por exemplo? Nós temos o projeto da Bauxite, por exemplo, que é muito conhecido e que, a ser concluído, constituirá um marco nos projetos de desenvolvimento econômico da Guiné-Bissau e da região. E, portanto, temos todo o interesse que este projeto conheça, de facto, a luz do dia e que possa, de acordo com aquilo que foi planificado, contribuir para uma rápida recuperação econômica da Guiné-Bissau. Muito obrigado. E aqui a disponibilidade de um país como Angola em estar sempre ao lado da Guiné-Bissau para a concretização de diferentes projetos de desenvolvimento? Não, como sabe, Angola é um país irmão e é um parceiro incontornável. Infelizmente, durante os 2 últimos anos, a nossa relação estava um bocado complicada, estávamos concretamente de costas viradas, mas neste momento há condições propícias para retomarmos a nossa relação com máxima urgência. Aliás, temos previsto uma viagem a ser programada dentro de 1 ou 2 semanas para Luanda, no sentido de ver como é que este restabelecimento poderá ser feito. E uma disponibilidade como esta de Angola conforta o governo da Guiné-Bissau em termos de otimismo para o sucesso da mesa redonda? Acho que sim, é um conforto, porque de facto Angola é uma potência na sub-região, não é? Angola tem grandes possibilidades e contamos não só de facto dentro do quadro da relação bilateral, mas Angola vai certamente utilizar a sua influência junto dos outros parceiros para participarem ativamente na nossa próxima mesa redonda. Muito obrigado, Sr. Ministro. E esta é a reportagem da televisão da Guiné-Bissau a partir da capital ganesa, Accra, onde prossegue por noite fora os trabalhos preparatórios da mesa redonda de doadores da Guiné-Bissau a ter lugar em Bruxelas. A partir da capital ganesa, com imagens de Domingos Sanca, reportagem de João Pamendas. Termina no princípio da tarde de ontem o ateliê de implementação do Programa de Aliança Global para a Resiliência da África Ocidental e Sahel, promovido pelo Ministério da Agricultura. O referido ateliê conta com o apoio da CDAO, o EMOA e SILS. O seminário do lançamento do Programa da Aliança Global para a Resiliência, que encerrou ontem à tarde, vai permitir os atores da sociedade civil engajarem no diálogo inclusivo, assim para participarem ativamente na tomada de decisões e no acompanhamento do governo na implementação do processo no país. E neste ateliê, as mudanças climáticas foram colocadas no centro dos debates, cujos efeitos produziu consequências negativas à população. Mesmo assim, os parceiros estão otimistas. Nós colocamos em evidência que o vosso país está, sem dúvida, em avanço em relação a todos os outros países. Apesar de ter começado em atraso, conseguiram alcançar os outros, razão pela qual felicitamos-vos. Para além de tudo isso, gostaríamos de exprimir a nossa gratidão ao ponto focal Calço de Ombeira, aqui presente, e o perito que o acompanha na elaboração do PRP Agir a nível da Guiné-Bissau. PRP Agir ao nível da Guiné-Bissau. Os países africanos confrontam-se com inúmeros problemas que afetam a vida das populações e, por força das circunstâncias, vem refletindo no sistema nutricional, diminuindo a capacidade de resiliência.
roda está a inventar, não quer perder manga de tempo. Eu penso que documentos que não tem ali, de carta de política, de punia, de dinheiro e outros estudos que faziam, eu penso que não pode levar o processo o mais rapidamente possível, para realmente, porque o que interessa realmente para não ter dinheiro, para não ter fundos, para não poder levar essas coisas de trabalho que não tem que fazer. É bom também para ninguém ser papel, porque praticamente no setor agrícola gente que mata a trabalhar em mulheres. Portanto, é preciso, para não poder dar um bocadinho de atenção a nome de mulheres, não tem até nós jovens, tem quadros jovens que já têm emprego, portanto, é preciso, não de tudo é aspecto. Deste ateliê, saiu como recomendações descentralização ao nível de 4 zonas agroecológicas com os atores regionais concernentes, submissão e aprovação dos documentos aprovados por agir pelas autoridades nacionais em Conselho de Ministros. Ainda os participantes velam para que as preocupações se refletem no documento da Guiné-Bissau a submeter na reunião de Bruxelas. Os populares do setor de Quebo querem que o governo resolva os crônicos problemas de fornecimento de energia e construa um aeroporto naquela localidade. As preocupações foram tornadas públicas durante a digressão na semana passada da missão da ANP à região de Tombali. A excursão parlamentar à província Sul iniciou no setor de Quebo. A comitiva manteve um breve encontro com as autoridades locais e líderes religiosos antes da reunião com as populações, que se mostraram preocupadas com o desemprego, a falta de energia e o arrebentamento das minas de pedra em Saltinho, que estaria danificando casas na antiga aldeia Formosa. Após ter tomado nota das preocupações levantadas pelos populares, Samar respondeu pedindo a cada um que ore à sua maneira para que o país reencontre estabilidade e que as aspirações do governo sejam atendidas pelos parceiros internacionais na mesa redonda de Bruxelas. Nova preocupação desde água, desde luz, desde o programa de ambulância, desde o programa de aeroporto. E nós vamos fazer quase 7 meses de governação, quase. E no momento que nós papiar, camaradas, primeiro-ministro que se governo está reunido a retiro na Rubane para preparar a mesa redonda. Não é pedir regro, não é pedir chefe de tudo religioso. Borraça, boa Simona. Para a mesa redonda que não vai na Bruxelas, vai ser um grande sucesso. A missão continuou os trabalhos no setor de Cassini, onde foi confrontada com um problema entre um grupo de trabalhadores e a administração da empresa de pescas sul-coreana Bissau Conapescas, que para além de garantir o fornecimento de energia à vila, abastece o mercado com pescado e gelo a preços confortáveis para as mulheres. Se contrato e para mim não consigo para ano anual e que ela tem férias que tem hora de descanso que tem hora de entrada que são que tem hora de saída que ela tem a nós não falei sempre de um projeto de pesca a nós não temos bases fora não de ilha não base não pescador gosta de calo que é por ligar uma pista nós não tô com a fonte a nós não tô com estrada ali horta que não vai fazer com mal tá régua hora que vai casa ou tá rambocado aqui trabalho, não temos um sistema aqui que é tipo escravatura. Só de como estrada, que lá nem pouquinho coisa isso, porque estrada está humana, é um pouco para isso. Como branco está no mercado, tem ideia de documento, faz tudo, é um pouco para isso. Não que sabe, na verdade, a minha filha está banda, não é? Guindes, quer dizer, isso é tudo, ninguém só para produzir tudo no mundo de governo. Por conseguinte, o inquilino do Palácio do Povo deu instruções expressas à Comissão Especializada para a Área das Pescas, no sentido de promover uma negociação direta entre as partes, de forma a solucionar o diferendo. Não precisa de trabalho. Não precisa de trabalho, eles também precisam de trabalhador. Portanto, tem interesse de toda parte. Conselho que nada, para a gente estar em calma, perda tempo, não vai Bissau, não vem que gente de função pública, não se intercoreano, não fazer um contrato de trabalho para servir interesse de tudo gente. Não apela tudo juventude para pegar texto, para parar um montão de para estudar. Cipriano Kassamá prometeu exercer sua magistratura de influência junto ao governo, de forma a resolver os problemas levantados. Na Companhia de Deputados, no quadro de uma restituição, uma prática nova, sem dúvida, no exercício novo de nossa responsabilidade. Mas esse está no programa. E a não está a fazer programa, não deixar na gaveta. Se Guiné-Bissau não está direito,
não tem que estar junto do povo para ouvir o que ela fala. Que ser preocupação. O setor de Cassina, a comitiva visitou algumas casernas do quartel local e o projeto de pescas, a fim de se informar melhor sobre a atividade da empresa e as causas do conflito com os funcionários. Da entrada de Guelé à sede setorial de Bedanda são 30 km apenas, mas o percurso chega a durar 3 horas de tempo quando se trata de viatura todo o terreno. As constatações são da TGB, mas também do presidente da Assembleia Nacional Popular e seu staff durante o turnê à região de Tombali. A estrada de Catio está em péssimas condições, mas a de Guilherme de Bedanda é ainda pior. O facto testemunhado pela missão parlamentar foi frisado no encontro entre a comitiva e os populares deste setor de 24.200 habitantes, com agente de polícia apenas e sérios problemas de água, de acordo com o administrador local. As estradas são das mais ruins que existem, com alguns pontos arranjados com madeiras e pequenas espessuras. O comércio está apenas reduzido em pequenos ambulantes. Por isso, a campanha de caju custa muito sacrifício e pouco rendimento. Não há energia elétrica em todo o setor, salvo um pequeno projeto que abastece a vila de Embrém. O maior problema do setor é a falta de água, para não referir da água potável, principalmente na cidade de Bedanda. A educação e a saúde estão longe de cobrir a necessidade de toda a população. Há falta de agentes de POP, Polícia de Ordem Pública, para melhor garantir a segurança das pessoas e dos seus bens. Nunca foi implantado o Tribunal Judicial no setor, por isso a população recorre ao direito costumeiro para resolver seus problemas, assiste-se homicídios, torturas, raptos de gados, casamento forçado, violência doméstica. Uma vez registradas as preocupações que são de todas as ordens, o titular do Poder Legislativo pediu paciência e prometeu dias melhores. Eu exortei deputados para levantar problemas lá na plenária da Assembleia. Se necessário, para interpelar o Ministro de Obras Públicas, vou convidar o Ministro de Obras Públicas. Você quer de Cassino, vou vir dizer dele. Quem não estrada que você não, camarada? Nós vamos trabalhar com o Governo, através do relatório, quando ela manda o Governo, chefe do Governo, pede o conhecimento, pede atenção a Cubacaré. Não pede pobre Cubacaré, mas calma. Tem confiança no governo que vou votar nele. O governo está a preparar uma mesa redonda para o papel que não parceiro de desenvolvimento, para o papel que não amigos na Bruxelas, para poder ter a Guiné-Bissau de Kassab. Bedanda dispõe de um centro de saúde, mas o centro carece de salas de internamento, os partos são feitos à luz da vela e as evacuações asseguradas por esta motorizada a 3 rodas, conforme apuramos, junto ao enfermeiro-chefe do posto. Praticamente é o que tem. É o que tem. Não está pedindo comunidade, é de dar um pouquinho de depósito, que reservatório de água, comunidade que está pedindo para catar aquilo. Sempre se vende que está sacrificado, para catar água. A direção está chamando para lá que ficar de fim de mês, relatório mensal. Tem dificuldade, ninguém os ministros vai mansar, até porque moto teve sempre que lá pista na mão. Pista na mão, está bulugando na linha na companhia. Mas só pode bater pista, moto é para ver de serviço de Estado. Posto isso, a missão embarcou numa viagem de mais de 7 horas de tempo para chegar a Catio, onde a excursão seguiu-se via marítima rumo ao porto de Quichir, que fica exatamente a 7 km de Como. Lamentável foi como o administrador de Como qualificou a situação de isolamento e falta de quase tudo naquele setor. A escassez de água, que atinge proporções alarmantes, a ausência de possibilidades de registro civil para crianças, transportes e rede de telecomunicações são os principais problemas que marcam o cotidiano dos populares de Como. Eram 10 horas de manhã quando a missão parlamentar integrada pelos deputados dos Círculos 1 e 2, presidentes de algumas comissões especializadas e chefiada pelo presidente da ANP, desembarcou no porto de Quichir, de onde seguiu para a vila de Como, onde procedeu igualmente com a coleta dos problemas que afligem as populações.
na estrada le buna enda na kel bula mbol topo politika kila kama no misipiri po jurano pono pono bote e pono ambulância ali para poder levar para Catio. Se o cara anda uma distância, o cara olha a rede. Nós estamos de por ter um homem vai viajar, tu fica com o menino na casa. Se um coisa fica surgindo noto, ele pôs uma média sair para vir buscar rede por liga. Não é pedir, pepu não tem ali no setor do campo. Na mesma linha seguiu o administrador do setor, que qualificou de lamentável o facto desta localidade histórica continuar como está, envolvidos 41 anos após a independência nacional. Se você chegar na tabanca de Uedekeia, você chegar na Cayer, se você dar Iago de Bibi, se meu grupo de deputados que se entendem que não seta de Iago, nem para levar aquela bocana seta, sabe? Se você Iago, está pensando tiara, bom imagina, Porto de Cachil, Palina comando ali, e não tem 7 km, o trem anda a pé. E tem milhares que está carregando dia de lume, quarta-feira ali, e alguém está carregando 40 kg de arroz para Catio. Sabe? Se quer carregar, e cada tem maneira de viver com seu filho. A nossa autoridade que está ali, principalmente polícias que não tem ali, já tem o conhecimento na Catabang, Cantão, cerca de 30 km, 40 km, até andando a pé. Depois nós chegamos ali, o Toya, mas não tem problema. Bom, ideia não é que nada. Porque a condição que tem, bote que tem para curar rápido para resolver o problema. Tocado com o que viu, o presidente da Assembleia Nacional Popular prometeu oferecer uma motorizada ao administrador sectorial para facilitar as deslocações dentro do setor e sublinhou a urgência de nomeação do ministro da Administração Interna. Vou continuar na volta de deputados, vamos ter, mas vou exigir deputados como tem que vir no terreno. Quem é que trabalha de deputado? Tem que vir no terreno. Porque contra este voto e Bíblia, no campo de eleger deputado e vai nem ficar lá. O que vai escrever e vai contar? Não vou falar deputado, vou ter tudo condições para o audiente. Como se o que falaram ali, e um setor histórico inesquecível na história da República da Guiné-Bissau. Não mexeu, não mexeu, não tem que fazer qualquer coisa ali no como para agradecer, como para valência de não combatentes de não liberar a pátria. Durante a breve estadia, a comitiva visitou o internato de Como e a Barraca Pensão na Isna antes de regressar a Catio, sede da região de Tombali. A Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços recebeu ontem em audiência a missão exploratória do Departamento Subregional da Organização Internacional do Trabalho. O encontro visa fazer uma concertação entre o governo e o setor privado. O encontro entre a Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços e a missão exploratória do Departamento Subregional da Organização Internacional do Trabalho, OIT, visa fazer uma concertação entre o governo e o setor privado. L'objectif de ma mission ici en Guinée-Bissau, c'est rencontrer le gouvernement. Viemos da Organização Internacional do Trabalho para relançar a cooperação entre a Câmara do Comércio e a organização e o governo da Guiné-Bissau e os trabalhadores. Não pudemos intervir em termos de programas durante uns anos por causa da crise que existia no país. Acabamos de ser recebidos pelo Sr. Presidente da Câmara do Comércio e nós estamos a ouvir as prioridades da Câmara para que possamos estabelecer uma cooperação mútua entre a organização e a Câmara de Comércio da Guiné. O diálogo foi apontado como prioridade para solucionar vários problemas. On va appuyer dans le dialogue social entre o gouvernement e o patronat. O que nós podemos apoiar a Câmara do Comércio, nomeadamente, é dentro do quadro do diálogo social. Esse diálogo social entre o governo e a Câmara do Comércio, o setor privado, de maneira que haja uma paz social. E vamos fazer isso através de um programa que nós chamamos de programa de trabalho digno, na qual a questão do diálogo social será um dos eixos de intervenção da OIT em partenariado com a Câmara, o Governo e os trabalhadores. Para nós podermos, assim, conjuntamente com os técnicos que eles trouxeram, para nós podermos elaborar um plano de atividade. Durante o encontro, a OIT mostrou-se preocupada com o trabalho infantil.
Teve lugar em Bissau o ateliê de divulgação do inquérito nacional sobre o trabalho infantil na Guiné-Bissau. A cerimônia de abertura foi presidida pelo Ministro da Função Pública e Trabalho. Organizado pelo Instituto Nacional da Estatística, em colaboração com o Ministério da Função Pública e Trabalho, a pesquisa visa procurar informações estatísticas fiáveis sobre o trabalho infantil na Guiné-Bissau. Constitui uma atividade que visa a criar bases de dados quantitativos e qualitativos que permitem realmente saber ou então caracterizar a situação do trabalho das crianças de 5 a 17 anos, a natureza deste trabalho, a causa, a origem, as condições do trabalho das crianças, a duração e o setor da atividade dessas mesmas crianças. Todo este manancial de informações permitirá aos diversos atores nacionais formular e implementar melhores políticas públicas como vista a prevenção e a erradicação do fenômeno. O Ministro da Função Pública e Trabalho foi quem presidiu a abertura do encontro. Uma criança que tenha passado a infância a trabalhar é equivalente a um adulto no desemprego. Isto porque, enquanto era tempo, foi-lhe retirada a oportunidade para se aprender e poder ser útil a si e à sociedade de que é membro. O emprego prematuro das crianças em trabalho, sobretudo em trabalhos perigosos, causa prejuízos graves e com consequências duradouras, podendo dificultar, como se percebe facilmente, o seu desenvolvimento físico e mental, constrangendo de que maneira o seu progresso técnico e intelectual. Ademir Nelson Belo reiterou a determinação do Executivo em abolir este flagelo até 2020. Espera-se até 2020, em decorrência dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, eliminar as piores formas do trabalho infantil. Metas que o Estado guinense disponibiliza-se a atingir e, por isso, espera criar condições técnicas e operacionais para os atingir. Tomaram parte no encontro representantes dos empregadores, assim como do Central Sindical, que igualmente mostraram-se preocupados com o fenômeno do trabalho infantil. O Ministério da Economia e Finanças, através do Instituto Nacional de Estudos e Ciências, fez ontem o lançamento oficial do site da Universidade Jean Piaget. Trata-se de uma ferramenta que pode servir de consulta de informações do país. A Guiné-Bissau está cada vez mais a dar passos significativos em proveito da tecnologia de informação no mundo globalizado. Desta vez, a iniciativa do Instituto Nacional de Estudos e Censo, que lança uma campanha de sensibilização denominada Acesso Livre de Informação e Estatísticas Oficiais. Nós pensamos lançar isso para todas as instituições que fazem instituições universitárias e investigadores e todas as pessoas interessadas nos dados estatísticos oficiais do país. Nesse âmbito que nós começamos hoje com a Universidade Jean Piaget e temos programado também com a Universidade Lusófona e outras escolas de formação que vão precisar dos nossos dados, porque nos últimos tempos nós temos confrontado com muitos alunos a pedir dados estatísticos de diferentes ordens. Portanto, eu acho que com esse lançamento do nosso site, com essa campanha que nós estamos a fazer, todas as pessoas vão ter a possibilidade de consultar e ter acessos de dados demográficos, econômicos, etc., que precisam para os seus trabalhos dia a dia. Esta ferramenta pode ser útil para a comunidade estudantil durante os trabalhos de investigação científica. Espero que quando nós viemos a fazer a pesquisa também, aplicamos isso na regra, porque mais tarde nós temos que começar a fazer as nossas pesquisas. As nossas pesquisas, como os alunos da universidade, tem que ser mais formal, mais bem indicada, como já tínhamos aprendido aqui. Espero que deve ser assim.
são benéficos para mim, porque sou aluna do 4º ano do curso da APA. Vou terminar neste ano ainda e vou precisar de muitas informações para poder concluir o meu trabalho de monografia. De acordo com os promotores, o site contém todos os dados demográficos e econômicos da Guiné-Bissau e já está a ser consultado por diferentes países em todos os continentes do planeta. Atores no domínio da infância sobre convenções dos direitos da criança encontram-se hoje para analisar a situação quanto à obrigatoriedade de prestação de contas pelo Estado da Guiné-Bissau, experiências da sociedade civil concernentes ao seguimento das convenções no domínio da infância e outros. Encontram-se reunidos atores no domínio da infância para mais uma jornada de reflexão sobre as Convenções dos Direitos das Crianças, em particular a Carta Africana sobre os Direitos e Bem-Estar da Criança. Do encontro, a Presidente da Comissão dos Direitos Humanos e assim como da Liga Guineense apresentaram temas como Exame Periódico Universal e a visão da sociedade civil sobre a matéria. Por seu turno, Laudino Carlos Medina fez a apresentação das observações finais do Comitê dos Direitos das Crianças relativas ao 2º, 3º e 4º relatório e a sua implementação. No que diz respeito ao mecanismo de coordenação. Também, há muitos anos a esta parte, a Guiné-Bissau não tem uma política no domínio da infância, nem sequer um plano nacional de ação no domínio da infância. No aspecto legislativo há ainda muito trabalho a fazer. A Guiné-Bissau ratificou várias convenções, mas, portanto, muitas leis nacionais dispõem ainda em contrário com as principais convenções ratificadas pela Guiné-Bissau no domínio da infância. O encontro termina amanhã com a realização de uma Assembleia Geral. O representante da ONG AED e o administrador do Hospital Raul Fuluro pronunciaram sobre a decisão do governo face ao término de parceria. Mamadou Salih Sanha garante que o fim de cooperação entre a AED e o governo na gerência do hospital vai prejudicar economicamente Raul Fuluro e isso pode trazer sérias consequências na luta contra a tuberculose. Seco Sadibu Mané, administrador, e Mamadou Salih Sanha, responsável da ONG AID, realizaram uma conferência de imprensa na qual garantiram que não concordam com a decisão do governo de pôr fim à cooperação com a referida ONG. A judiciária manda fichar nas instalações, de que não tem tudo os documentos, e dia seguinte é suspendido tudo que se contrataram para ele. Medicamentos que não acordo, não assumir como tudo, não dá gratuitamente no hospital. E não tem conhecimento, é contando como gosta de receita para comprar medicamentos. Tudo que tem doente naquele hospital e compara 2 anos, 6 meses atrás, ele pode fazer a avaliação realmente que é capaz. A não penso uma guinense para poder ajudar o povo a não ser guinense. Realmente o governo decidiu fazer uma rescisão unilateral do próprio protocolo de acordo, mas também não houve para o órgão de comunicação social há alguns dias atrás. E até hoje, nem na delegação na Roma, nem no administrador, ninguém quer receber nenhum documento oficial relativamente a esse assunto. Aí, apoiando já o Hospital Raul Fuluro, estão a resolver não só um problema social na área de saúde, mas também um problema econômico. Porque todos os serviços que estão oferecidos naquele hospital e totalmente gratuitos. Os dois responsáveis da ONG AID afirmam tentar manter o encontro com a ministra da Saúde, mas sem sucesso, e apelam ao governo a reconsiderar a sua posição para o bem dos doentes. É pedindo para não entregar relatório de 2 anos atrás. Quer dizer, não vim ouvir na própria órgão de comunicação social. Como eles é pedindo relatório, há 2 anos não quer entregar documentos. Foi isso. O que acontece? A AED tem sido doadores que está a fazer missões a cada 3 meses ali para a Guiné-Bissau. Está bem a fazer avaliação de tudo nas atividades, está a levar tudo faturas que não tem, está se não cumpre com objetivos. E depois não está produzindo um relatório, não está entregando cada 3 meses.
foram as notícias que preparamos para si. Boa noite e até amanhã.